Hey pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Guilherme e hoje eu quero te ajudar com cinemática escalar. Bom, o meu objetivo com esse mini curso de cinemática escalar que a gente vai ter, essa aqui é a aula 0, é fazer uma abordagem um pouco mais conceitual para tirar um pouco dessa ideia que as pessoas têm de que física é só decorar algumas fórmulas e resolver exercícios. A física é uma ciência que tem muitos conceitos importantes para que você realmente entenda o que cada uma daquelas fórmulas significa e não só fique decorando-as para resolver exercícios na hora das provas. Saber as fórmulas ajuda, porque você consegue resolver exercícios mais rápido, mas só aquilo não é suficiente para você realmente aprender física. Chega até um ponto que você conhece física tão bem, se você estuda todos os conceitos direitinho, que você não precisa mais decorar as fórmulas porque você sabe chegar nelas utilizando os conceitos corretos. O meu objetivo é trazer um pouquinho disso para cá. O nome dessa aula é aula 0 porque aqui a gente vai introduzir muitos conceitos que são necessários previamente ao início de um curso de cinemática. Então a gente não vai ver muitas contas, muitos cálculos, muitas equações aqui, porque a gente vai trabalhar bastante nos conceitos. Então vamos nessa, pegue seu papel e caneta para fazer as anotações, vamos comigo, bora! Bom, agora a gente já está aqui com a nossa lousa, o título da aula é Cinemática Escalar, aula 0, é uma aula bastante conceitual. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Onde que está a chave da sua casa nesse momento? A chave da minha casa está sobre a mesa da minha cozinha. Já percebeu que se eu não sei onde está a mesa da minha cozinha, eu não sei onde está a minha chave? Se eu perguntar para você onde está o seu par de tênis favorito, bom, provavelmente está no seu guarda-roupa, na sua sapateira, né? E se você não souber onde está a sua sapateira ou o seu guarda-roupa, você sabe onde está esse par de tênis? São dois pensamentos bastante interessantes, porque eles nos fazem perceber que sempre que a gente pensa sobre a posição de alguma coisa, aqui no nosso mundo real, a gente precisa de uma outra coisa previamente conhecida, um ponto fixo, uma referência, para que a gente possa saber o local sobre o qual eu estou falando, né? Isso é sempre necessário. Quando eu quero saber uma posição, eu preciso de um local, preciso de uma referência. E isso é bastante interessante, né? Sempre que eu quero saber a posição de alguma coisa, eu preciso saber uma posição prévia que seja a minha referência. E isso na física é muito necessário e as pessoas às vezes esquecem desse conceito. O conceito chamado referencial. Um referencial é um ponto fixo que você usa justamente como referência para você poder dar nome às posições que você quer se referir quando a gente estiver estudando movimento, que é o objetivo da cinemática, né? Então, por exemplo, se eu tenho... Normalmente a gente usa sistemas de coordenadas, né, como nosso referencial. A gente escolhe aquele ponto que a gente chama de origem e aquele é o nosso referencial. Um outro exemplo simples, só que muito útil, é a gente pensar numa rua. Uma rua cuja o início dela está aqui na esquerda e o fim na direita. Então, início, chamei de I e fim. Eu posso escolher referenciais diferentes nessa rua. Por exemplo, eu vou escolher o referencial vermelho para ter o seu início, ponto zero, origem do referencial vermelho, aqui, bem no comecinho da rua. Então esse aqui eu vou chamar de origem, ponto 0 metros do meu referencial vermelho. Meu referencial vermelho cresce para a direita. Então essa aqui é a posição 0 metros. Para a direita ele é positivo e para a esquerda ele é negativo. Certo? Beleza. E aí eu vou escolher um referencial verde. Essa rua aqui é uma rua plana, tá? Eu vou colocar aqui do outro lado o referencial verde só para caber, mas é uma linha reta. Então, referencial verde tem a sua origem aqui, ó. Essa é a posição 0 metro do referencial verde. E ele também cresce para a direita e é negativo para a esquerda. Então, se eu colocar uma pessoinha azul aqui, um avatar, um Smurf, aqui no meio da minha rua,
e eu digo que a distância entre a origem do vermelho e a distância também entre a origem do referencial verde é igual a 5 metros para cada, essa é a distância apenas, né? Aí eu pergunto para você, qual é a posição dessa pessoinha aqui, do nosso avatar, em relação ao referencial vermelho? Bom, se eu tenho uma origem aqui, posição 0 metros, e 5 metros na frente, né, na posição 5 metros no referencial direito a pessoa chega aqui, porque eu tenho uma distância de 5 metros entre a minha origem do referencial vermelho e a pessoa, essa pessoa está na posição 5 metros, porque ela está do lado positivo do meu referencial, do referencial que eu coloquei aqui como sendo a origem, no comecinho da rua. O referencial verde tem sua origem lá no final da rua, só que ele também cresce para a direita, né? Então, como ele também está distante 5 metros do nosso avatar aqui no meio, qual é a posição do avatar no referencial verde? Também é 5 metros? Não, né? Por quê? Se o nosso referencial verde começa aqui, a posição 5 metros, como ele cresce para a direita, ela vai estar à direita dele. Então a posição 5 metros vai estar por aqui, né? 5 metros. Esse nosso rapazinho aqui está na posição menos 5 metros. Como assim? Uma medida negativa? Não, não é uma medida negativa. Nada que você mede tem menos 5 metros de comprimento. Mas um referencial, uma posição, pode sim ser negativa. E nesse caso, o nosso avatar no referencial verde está na posição menos 5 metros. Ok? Então, assim também a gente acaba definindo posição automaticamente, né? A posição se refere ao ponto em relação ao ponto em que um corpo se encontra em relação a um referencial. Um exemplo bastante comum de referencial que a gente tem na nossa vida é quando a gente anda nessas rodovias grandes que são separadas por quilometragem, né? Você vê aquelas plaquinhas azuis do lado das faixas das rodovias, e lá tem quilômetro 50, quilômetro 55. Aquilo é um jeito de referenciar, é um jeito de você saber a sua posição em relação ao início, à origem, ao início da rodovia. Certo? Essa é a noção de referencial. As próximas noções, os próximos conceitos que a gente tem que estudar são de movimento e de repouso. O que é movimento? O que é repouso? Quando a gente sabe que a gente tem que usar um referencial. É bastante simples agora. Movimento significa que a posição de um objeto está mudando em relação ao referencial. Por exemplo, se eu pegar aqui 2 canetões, né? E eu tenho esses 2 canetões e eu quero que o meu canetão preto seja o meu referencial. Se eu mexer o meu canetão azul para lá e para cá, o meu canetão azul está em movimento no referencial do canetão preto, não tá? Sim, por quê? Porque a posição do canetão azul mudou em relação ao canetão preto, certo? Então, para eu saber se existe movimento, é só saber se a distância aumentou ou diminuiu do referencial, não é? Não, eu não disse distância, né? Eu disse a posição. A posição pode mudar sem que eu mude a distância. A gente vai ver isso mais pra frente, mas existe um tipo de movimento chamado movimento circular, né? Em que um corpo pode se mover no entorno de um outro corpo sem que a sua distância mude, mas a sua posição muda. Mas isso a gente vai ver lá mais pra frente. A princípio, o que vocês têm que saber é que movimento significa que a posição de um corpo está mudando em relação ao referencial. E o que é repouso? Repouso é bastante simples. A posição não está mudando, é o contrário do movimento, né? Então, quando a posição não muda, significa que um corpo está em repouso em um determinado referencial. Agora eu quero fazer um joguinho com vocês, não é bem um jogo, são algumas perguntas, mas são perguntas bastante simples. O que eu quero saber é o seguinte, se eu firmar esse canetão preto aqui novamente como nosso referencial, eu já falei que se eu fizer isso, o canetão azul está em movimento no referencial do canetão preto, né? Mas eu quero saber, o canetão preto está em movimento
em relação ao referencial do canetão azul, se agora o meu canetão azul for o referencial, o canetão preto está em movimento? A resposta é sim, ele está em movimento. Por quê? A posição do canetão preto mudou em relação ao canetão azul. Não é porque eu estou com o canetão preto aqui parado em relação a mim e o canetão azul sendo movido aqui para lá e para cá em relação a mim, que isso significa que o canetão preto está em repouso em relação ao referencial do canetão azul, ok? O movimento depende do referencial. Isso é extremamente importante. É importante saber que o movimento depende do referencial. Então, se eu fizer isso aqui, em relação a mim, esse canetão preto está em repouso. Em relação à minha mesa, em relação à câmera. Mas em relação ao canetão azul, nem o canetão preto, nem eu estamos em repouso. Então, nós estamos em movimento se o referencial for o canetão azul. Ok? Muito bem. Para terminar essa ideia de movimento e repouso, a última coisa que eu tenho que dizer para complementar a última ideia, é que o movimento entre dois corpos é sempre, a gente chama de recíproco. Por quê? Como eu estava fazendo com os canetões, se um corpo está em movimento em relação ao outro, então o outro corpo está em movimento em relação ao um. Ok? Isso sempre vai acontecer. Se você está se afastando de alguém, esse alguém está se afastando de você também. Ok? Próximo conceito. O próximo conceito é bastante simples, é o conceito de trajetória. Trajetória nada mais é do que o conjunto de pontos, o conjunto de posições pelo qual um corpo passou, ou seja, nos quais um corpo esteve durante o seu movimento. Então, por exemplo, eu tenho essa lapiseira aqui comigo. Se eu fizer com que ela tenha um movimento para esse lado, então todos os pontos pelos quais ela passou agora fazem parte da sua trajetória. Uma trajetória pode ser uma via inteira, né? Se você estiver dirigindo um carro, a trajetória é basicamente o caminho pelo qual o seu carro passou até chegar no seu destino, certo? Belezinha. Os próximos conceitos são deslocamento e espaço percorrido. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é que deslocamento é a variação da posição inicial e final de um determinado movimento, enquanto o espaço percorrido é a quantidade de espaço que um determinado corpo percorreu até chegar em sua posição final. Um bom exemplo disso é o exemplo de alguém que quer chegar de um lugar a outro, mas existem alguns obstáculos no meio do seu caminho. Por exemplo, aqui nós temos um veículo, esse veículo em verdinho aqui, muito elegante. Ele está na origem do nosso sistema de coordenadas, né? Do nosso referencial, a posição 0 metros. Esqueci de colocar o Mzinho aqui do lado. Certo. E ele quer chegar até essa padaria que tem aqui do lado. Só que ele está na via em que ele pode andar e a via ao lado é contramão. Ele não pode simplesmente entrar por esse caminho aqui, né? Então o que ele tem que fazer é ir até o final da rua e voltar pelo outro lado. A pergunta é, qual é o seu deslocamento e qual é o seu espaço percorrido? Bom, para saber isso aqui a gente precisa fazer umas continhas, mas elas são bastante simples. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a posição inicial desse carro, né? A posição inicial eu vou chamar de S0. A posição inicial desse carro é a origem do nosso sistema de coordenadas, então é a posição 0 metros. E qual é a posição final dele? Apenas horizontalmente, né? A gente não está contando de cima para baixo, que é da padaria até o finalzinho dessa rua. A posição final dele vai ser aqui, nos 5 metros, né? Que é onde fica o meiozinho da padaria. Então a posição final, SF, vai ser na posição 5 metros. Certo. Então, o deslocamento é basicamente a diferença entre a posição final e a posição inicial. Isso significa que o deslocamento é o famoso ΔS. Delta é uma letra grega que a gente usa na física sempre que a gente quiser falar sobre uma variação, né? Nesse caso, é a variação da posição. A posição final menos a posição inicial. SF menos S0.
que nesse caso é 5 menos 0. Então o deslocamento do carro é de 5 metros. Depois do fim desse movimento inteiro, é claro. Mas qual é o espaço percorrido? O espaço percorrido pelo carro conta toda a trajetória, todos os pontos pelos quais ele passou. Então conta essa rua até o final e a volta também até a posição onde a padaria se encontra. E aí a gente precisa ver, bom, o comprimento completo dessa via é de 20 metros, né? Então ele percorreu 20 metros até chegar ao fim da rua e ele voltou 20 menos esses 5 últimos metros, né? Então ele voltou 20 menos 5 metros, ele voltou 15 metros. Então todo o espaço percorrido é de 20 metros mais 15 metros, ou seja, ele percorreu 35 metros, mas o seu deslocamento foi de apenas 5 metros, ok? Bom, até agora todos os conceitos introduzidos tinham a ver com espaço, né? Posição, referencial, deslocamento, espaço percorrido e etc. Todos eles tinham a ver com espaço ou variação dele. Mas agora a gente vai introduzir os dois últimos conceitos dessa aula, e esses dois conceitos são sobre tempo. Bom, os dois conceitos que a gente vai introduzir agora são chamados de instante e intervalo. Mas para eu poder falar sobre eles, eu tenho que falar também que tempo também é uma grandeza para a qual a gente pode estabelecer um referencial. Como assim? Na verdade, esse aqui talvez seja até um pouco mais fácil de entender, porque é difícil saber o momento, o instante em que as coisas acontecem, se a gente não estiver comparando esse momento com alguma outra coisa. Por exemplo, o nosso sistema de hora de hoje em dia, horário, dia, data, ele é baseado naquele sistema antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então esse é o nosso referencial, o nosso ponto zero, a origem do tempo que a gente usa hoje em dia, é o momento ali que separa antes e depois de Cristo. Certo? Mas a gente pode estabelecer o nosso próprio ponto zero, o tempo 0 segundos, para que a gente possa estudar alguns movimentos na cinemática. Então, um instante é um ponto de tempo em um referencial que a gente pode estabelecer. Por exemplo, eu estabeleço que um movimento começou a acontecer às 2 horas de hoje, às 2 da tarde, e um carro estava com velocidade constante, ele estava andando para a direita em uma rua, e às 2h05 esse carro parou. Eu não quero mais estudar o movimento desse carro, pelo menos. Então, o movimento que eu quero analisar aconteceu entre as 2 da tarde e as 2h05. Eu posso, se eu quiser, escolher um referencial para tratar esse problema. Eu não preciso tratá-lo entre as 2 e as 2h05. Eu posso falar que o instante em que o movimento foi iniciado, que no caso é as 2, eu quero chamar esse instante de instante 0 segundos. Então aquela é a minha nova origem. E aí todos os outros instantes vão ser dados em termos dessa referência. Um instante, então, é um momento específico do movimento. Então eu posso estar vendo um movimento na minha frente e eu quero estudá-lo. Eu posso fazer esse estudo instante por instante, momento por momento. Isso é um instante. É diferente de intervalo de tempo. Intervalo de tempo é uma diferença entre um instante final e um instante inicial de interesse. Então é uma quantidade de tempo que passou enquanto o movimento acontecia. Um exemplo muito simples disso, novamente vou desenhar aquela rua super estilosa, com um carrinho passando. Um carrinho que está aqui no início da rua, vou chamar esse 0 metros de meu referencial. Esse aqui é a posição 20 metros. Certo? E eu quero começar a tratar o instante zero, o meu referencial, vai ser o momento em que o carro sai dessa posição em que ele está. Ele tem velocidade constante, ele se move para a direita até chegar nesses 20 metros, né? Então, ele faz isso, ele chega aqui no final, ele anda todo esse percurso
em 20 segundos. O intervalo de tempo que ele demorou para chegar da posição 0 metros na posição 20 metros foi um intervalo de 20 segundos. Só que eu posso analisar o movimento instante por instante. Então, no instante 0 segundos, o carro estava aqui no comecinho. No instante 20 segundos, o carro estava aqui no fim. E nos instantes do meio, a gente vai aprender como estudar isso aqui daqui pra frente, mas a gente sabe que entre 0 segundos e os 20 segundos, tudo que acontece nesse meio, em cada instante daí, que normalmente a gente vai estudar os instantes como sendo cada segundo, né? Mas nem sempre. Eu posso fazer mais divisões ou menos divisões, dependendo do que eu quero estudar. Esse carro vai estar aqui no meio, né? Então essa é a diferença entre instante e intervalo. Um outro detalhe importante sobre instante é que ele pode ser negativo. Eu quero estudar o movimento desse carro, sobre o qual a gente estava falando, a partir de quando ele passou desse ponto que eu chamei de 0 metro. Só que ele já vinha antes nessa rua. Esse aqui não é o início da minha rua, né? Eu posso querer dizer que essa rua já estava antes e o carro já estava andando por aqui, na verdade. Então ele veio de uma posição negativa, menos 20 metros, por exemplo, em um instante de tempo negativo. Eu posso fazer isso. Não significa que eu posso referenciar uma medida de tempo como sendo uma medida de tempo negativa, mas eu posso tratar sobre instantes negativos, ok? Eu nunca vou falar que o intervalo de tempo demorou um tempo negativo para algo acontecer, porque na física clássica a gente entende que o tempo só anda para frente, né? Então, o intervalo de tempo vai ser sempre um tempo final menos um tempo inicial. Então, como o tempo sempre anda para frente, isso aqui sempre vai ser maior que zero, né? Ou no máximo igual, se eu quiser falar sobre o mesmo instante de tempo. Mas ele nunca vai ser negativo. E essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de coração. Eu tentei introduzir da forma mais didática possível todos esses conceitos que eu considero muito importantes para que vocês consigam estudar cinemática direitinho. A partir da próxima aula a gente vai começar a falar sobre coisas um pouquinho mais matemáticas, trabalhar mais as equações. E aí eu vou mostrar para vocês que vocês não precisam ficar decorando aquelas fórmulas do sorvete, velocidade média, essas coisas. É tudo muito intuitivo quando você entende tudo conceitualmente. Não esquece de deixar o like aí embaixo, comentar alguma coisa, comenta se você gostou, comenta algum tipo de melhoria que eu posso fazer. Muito obrigado por todo o suporte que vocês estão dando, compartilha com os amigos que vocês acham que precisam trabalhar um pouquinho mais esse lado conceitual da física, da cinemática mais especificamente, e até a próxima. Tchau, tchau!